Vamos pôr também a sabedoria em prática, né? Realmente se cuidar. Novembro é mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata. Não vem falar que você, já sei, meu marido isso, você senhor que está acompanhando o programa, preste bem atenção. É importante, por mais que você escute, é importante todas as vezes a gente aprende um pouco mais. Sabe por quê? Você sabia que aqui no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata? É muito, gente. Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Olha, para a gente conversar mais sobre isso, é claro, Padre Camilo tem um convidado especial por isso, é o Dr. Felipe, não é, Padre Camilo? Isso mesmo, Dani, um assunto sumamente importante, né? A vida é um dom, cuidar da vida é nossa responsabilidade. E para falar um pouco, né, da prevenção e do tratamento ao câncer de próstata, acolhemos com alegria o Dr. Felipe Vasconcelos, médico urologista. Bom dia, Dr. Felipe, muito obrigado por estar aqui e agradecemos a disponibilidade em falar de um assunto tão importante conosco. Bom, eu que agradeço, né, o espaço que vocês deram aqui para nós poder falar sobre um assunto que é tão importante, tão prevalente, como já foi dito aqui, né? E a nossa função aqui é tentar esclarecer o máximo de dúvidas, né? E trazer o homem para que ele se cuide um pouco mais. No mês passado tivemos o Outubro Rosa, mas a mulher, graças a Deus, ela já tem essa tendência em se cuidar mesmo, né? Procurar um acompanhamento médico. O homem acaba sendo um pouco relaxado e só naquele momento, quando a situação aperta, é que ele vai. E muitos desses casos, quando a situação aperta, já não há mais o que fazer. O que seria, Dr. Felipe, especificamente o câncer de próstata? Tá, muito bem. O câncer de próstata é uma doença que vai acometer a região ali do órgão, que é a próstata, né, que fica na região ali próxima ao períneo, né, uma região onde passa ali toda a urina. E esse câncer de próstata, ele nada mais é do que o desenvolvimento de células que não respondem à biologia normal das células, né? São células que acabam se dividindo com uma velocidade maior e acabam gerando a doença, né, que é conhecida como câncer mesmo, né, o câncer de próstata. Existem fatores genéticos que possam desencadear isso, ou também o hábito que a pessoa tem, tanto de alimentação, a questão de não ter tantos cuidados com a saúde e prática física, isso também potencializa a possibilidade do câncer de próstata? Com certeza, né? Hoje, cada vez mais, a gente tem visto que não só a parte genética, mas a parte de hábitos de vida influenciam bastante, não é? Então, se a gente for analisar em termos de fatores externos, né, daquilo que não depende da pessoa, a gente vai encontrar hábitos de vida como o sedentarismo, a obesidade, né, ligada muito a erros alimentares, né? São fatores que vão contribuir, além do tabagismo, o alcoolismo também, são fatores externos e que vão contribuir não só para o desenvolvimento do câncer de próstata, né? Assim como outras doenças também, né? Outros tipos de cânceres, e o câncer de próstata acaba entrando nessa linha também. Por isso o homem não pode se acomodar numa falsa tranquilidade de dizer: na minha família nunca ninguém teve câncer, nenhum tipo, então eu fico tranquilo. Mas não é só a questão genética, né? Pois é, existe também, né, a nossa parte, né? Acho que foi falado isso no primeiro bloco do programa e eu achei interessante vocês tocarem nisso, né? Que Deus deu o dom da vida para nós, mas cabe a nós também assumirmos a responsabilidade sobre a nossa saúde, né? Então, buscar ajuda, buscar um acompanhamento, buscar conhecimento sobre a sua saúde mesmo é extremamente importante para que a gente consiga prevenir o avanço e o aparecimento de doenças. Perfeito. É dito que geralmente a partir dos 40 anos é que o homem tem que começar a ter este olhar mais cuidadoso, começar a perceber os sinais do corpo. Mas é claro, ele não precisa esperar ter um sinal para ir ao médico. 40 anos, então, é a idade ideal para que comece a observar isso e ver se está tendo alguma mudança. Perfeito. Isso é uma mudança que teve de alguns anos para cá, onde a gente postergou um pouco mais a questão do exame preventivo do câncer de próstata. Antigamente se tinha a ideia de que aos 40 anos o homem deveria procurar o médico, né, procurar o urologista para fazer o exame, mas hoje a gente postergou isso um pouco mais para os 50 anos, para homens que não tenham fatores, né, de risco, né, que seriam familiares, pessoas aí que têm familiares de primeiro grau com história de câncer de próstata,
A coloração da pele negra também favorece ao câncer de próstata. Então, para esses pacientes, a gente recomenda que a partir dos 45 anos se faça o acompanhamento. Mas, naturalmente, que a nossa posição como médico, como urologista, a gente não se preocupa somente com o câncer de próstata. Existem muitas outras doenças, muitas outras condições que a gente consegue prevenir se o homem fizer o acompanhamento desde cedo. Então, hoje a gente até tem uma campanha que é o Vem Pro Uro, que é da Sociedade Brasileira de Urologia, que recomenda que adolescentes já comecem a fazer os seus exames periódicos, seus exames preventivos, pelo menos uma vez ao ano, né? Perfeito. Viu, você que é homem, está acompanhando o Bênção da Manhã, você esposa, você filho, né? Motivar seu marido, seu pai a procurar o médico com mais frequência, principalmente na questão urológica, né? Não esperar começar a ter um mal-estar para depois ir. Eu sei que às vezes existe na cultura do homem um certo preconceito, mas o amor à vida tem que superar qualquer coisa. Amar, viver. Este princípio tem que tocar forte o nosso coração. E quando a pessoa então está começando a desenvolver, quais são os principais sintomas que o próprio homem pode perceber em seu corpo e levar ele a ter aí um pouquinho de atenção? Bom, existem algumas doenças, né, que geralmente não dão tantos sintomas. Então, se a gente for pegar pressão alta, por exemplo, diabetes, são doenças que a pessoa começa a desenvolver, mas ela não tem muitos sintomas. Sim. E o câncer de próstata, ele se enquadra nesse tipo de doença. Então, muitas vezes, no começo, você não tem nenhum sintoma. Então, a pessoa urina bem, se sente bem, não tem nenhum sinal ali que vai chamar a atenção. Mais para frente, quando a doença ela começa a se espalhar ou a se disseminar ali, seja localmente ou seja para outros locais, alguns sintomas podem aparecer, como dificuldade para urinar, o sangramento aí na urina também. Muitas vezes essa doença ela pode acometer a região dos ossos, então vai gerar dor óssea, né? Dor na região das articulações, principalmente na região lombar. Então, mas no geral esses são sintomas mais avançados. No geral não apresenta nenhum sintoma, daí a importância de se fazer a prevenção. A maioria dos homens se contentam em fazer o PSA e quando não teve nenhuma alteração, ficam tranquilos e esperam o próximo ano. Só o PSA realmente é suficiente ou há casos em que o PSA não acusa nada, mas a pessoa pode estar lá com o princípio do câncer? É muito interessante essa pergunta e é muito recorrente também. Muitos homens acabam indo para o consultório e com a ideia de só fazer o PSA ou só fazer o ultrassom. E em torno de 20% dos casos de câncer de próstata, ou seja, de cada 10 homens com câncer de próstata, aproximadamente 2 vão ter o exame de sangue normal. Então a gente vai conseguir fazer o diagnóstico por meio do exame de toque. E por que o exame de toque é importante? A próstata é um órgão que fica logo na região ali próxima ao ânus. Então, quando a gente faz o exame de toque, a gente consegue perceber a textura da próstata e a gente consegue perceber irregularidades, muitas vezes, que vão sugerir um diagnóstico de câncer de próstata e aí a gente tem a necessidade de encaminhar esse paciente para fazer, né, o diagnóstico com a biópsia. Por isso é importante trabalhar muito a superação desse preconceito, né? Talvez os homens hoje da nova geração até consigam com mais facilidade, mas se a gente pega nossos tios lá atrás, convencê-los ao exame do toque é difícil, mas é importante, né? Essa barreira tem que ser superada para que não venha a ser acometido algo mais grave depois. E se já no início é constatado ali um desenvolvimento, né, um pequeno nódulo, quais são os passos para o início do tratamento? O câncer de próstata, ele tem muitas formas da gente tratar. Então, embora o nome seja o mesmo, né? Câncer de próstata, existem vários tipos dentro da mesma categoria da doença. Então, hoje, por exemplo, existem pacientes que fazem o diagnóstico e fazem o que a gente chama de acompanhamento, uma vigilância ativa. Esse paciente só faz o acompanhamento mesmo. Existem pacientes que precisam fazer radioterapia, existem pacientes que precisam fazer a cirurgia. Então, cada caso a gente avalia alguns fatores, né, que são próprios ali do paciente e da doença para dizer, o melhor caminho é ele fazer um tratamento mais conservador ou não. Esse é um paciente que é indicado fazer uma radioterapia ou uma cirurgia. Então, cada caso vai variar.
E hoje, se olharmos, o índice de cura é bastante alto diante das pessoas que fazem o tratamento já no princípio da doença, né? Sim, esse é um ponto muito positivo, né? Então, hoje, se a gente faz o diagnóstico precoce, as taxas elas podem atingir mais de 90%, né, de chance de cura de uma doença. Ao passo que se a gente não faz o diagnóstico e acaba postergando o tratamento, fica mais difícil da gente conseguir, né, de fato, eliminar o câncer. Daí, olha, 2 fatores importantes para você, homem, você, esposa, motivar o seu marido, né, a se cuidar. Primeiramente, é superar o preconceito, né? Cuidar da vida é a forma de agradecer a Deus. Obrigado porque o Senhor me trouxe a este mundo. E depois também ter essa disposição de poder se amar. É o amor próprio que faz com que a gente queira valorizar cada momento do tempo que temos aqui. E durante o tratamento do câncer de próstata, alguns homens talvez ficam com receio, porque eles ficam com medo que esse tratamento possa, de certa forma, diminuir um pouco a sua masculinidade, ou seja, a própria mesmo intimidade com a esposa, homens que talvez ainda não tenham filhos e queiram ter. Isso realmente acontece ou é mais algo da cabeça do homem? Bom, como eu falei, né, existem formas diferentes da gente tratar a doença, né? Então, o que existe, de fato, é um risco um pouco maior de impotência sexual e de incontinência urinária para alguns tipos de tratamento, né, como a radioterapia e o procedimento cirúrgico. No entanto, hoje, com o desenvolvimento de novas técnicas, né, do aperfeiçoamento do profissional médico e também dos equipamentos disponíveis, os índices hoje de incontinência urinária e de disfunção erétil, eles acabam sendo menores, né? Mas se a gente for pegar o princípio da gente partir para o tratamento, a gente está falando de uma doença que pode tirar a vida, não é? Então, essas outras complicações que podem acontecer, elas são tratáveis, existem tratamentos para elas. E de forma nenhuma isso impacta na masculinidade, né, do homem. A gente tem buscado cada vez mais incluir o homem não só como provedor do lar, né, provedor do sustento da família. A ideia é a gente incutir a ideia também de que ele é importante para o crescimento dos filhos, a participação como marido, como pai. Então, se cuidar da família e se cuidar, na verdade, vai proporcionar a ele a ter todos esses benefícios, né? Acho que algo importante também, né, doutor Felipe, é desmonstrualizar o termo câncer, né? Porque quando a pessoa é diagnosticada com câncer, ela já entra no pânico, ela parece que é um atestado de morte, e não é isso, né? Graças a Deus, hoje todas as doenças têm tratamento, quanto mais antes você começa, os resultados são infinitamente melhores e positivos. Eu acho que a gente precisa tirar isso de achar que o fato de eu ser diagnosticado com uma doença, ela é atestado de morte. Não é. É talvez uma chamada de atenção para que eu volte a cuidar de mim se por um momento eu deixei um pouco desleixada a minha vida e a minha saúde, né? Perfeito. A palavra câncer, ela carrega consigo um peso muito grande. Tanto que durante as consultas é muito comum a gente ter uma certa dificuldade de entendimento do paciente após o diagnóstico. Então, quando ele escuta ali a palavra câncer, seja, nós urologistas atendemos outros tipos de câncer, então quando você dá o diagnóstico de algum tipo, né, dessa doença, é comum do paciente não escutar muito aquilo que você está falando, de tão preocupado que se fica, né? Mas cada caso é um caso, né? E se a gente faz o diagnóstico precoce, a gente consegue altos índices de cura. Então fica como mensagem para todos os homens que, independente se há ou não há casos na família de câncer, é importante se cuidar, né? A partir dos 40 anos já começar a PSA, uma consulta anual com o urologista e ao chegar aos 45 anos vencer esta barreira do preconceito e fazer todo o exame que é requerido para ter esse conhecimento prévio. E a gente faz exame justamente para saber que está bem. E se descobrir que algo não está bem, vamos tratar. E que bom que descobrimos que tem algo que precisa ser cuidado em nosso corpo, né? Perfeito. Acho que essa consciência, se a gente conseguir trazer para todos os homens, e acho que espaços como esse são muito importantes para a gente poder falar sobre o assunto, vai fazer com que os homens vivam mais e eles vivam melhor, né? Hoje, estatisticamente, os homens vivem 7 anos a menos quando comparados com as mulheres. Sim. Então, isso chama muito a atenção porque não é só o fato da diferença de gênero. Existe aí também uma parte
que é de responsabilidade do homem. E aí é nossa função estar aqui para falar, né, e chamar realmente os homens para que se cuidem um pouco mais. Por isso, Novembro Azul é um tempo de conscientização e é preciso que os homens mudem de mentalidade, né? Superem preconceitos e comecem a crescer mais no amor próprio. Existe uma família que o ama, existem pessoas para quem ele é importante, então ele tem que se dar o valor e a importância para viver bem e viver com saúde. E uma última palavra, como você disse, o câncer pode também ser influenciado por maus hábitos. Mesmo a pessoa descobrindo que ela está com esse início, ela pode começar, caso ela não tenha ainda uma vida de mais atividade, uma atividade física, mudar a sua alimentação, não há problema depois de descobrir durante o tratamento mudar o ritmo de vida. Com certeza não, e vai trazer muitos benefícios aí para esse homem. Então você modificar hábitos é um processo que leva tempo e exige muito esforço, mas é recompensador. Você conseguir mudar a sua alimentação, você começar a praticar algum exercício físico, isso envolve, né, não só o risco de câncer, mas de outras doenças e a disposição para você encarar os desafios do dia a dia, com certeza você fica mais bem disposto, né? Então, com certeza vai trazer muitos benefícios. Perfeito. Olha que importante, é preciso primeiramente você se cuidar, para depois você ter condições de cuidar de quem você ama. Para os homens, pais de família, você que tem aí os seus sonhos na vida, não vamos deixar um pequeno descuido tirar uma vida bonita que você pode viver. E viver bem, primeiramente, depende de você. Doutor Felipe, muito obrigado pela presença, pela partilha do seu conhecimento e que Deus abençoe a sua bonita profissão, que é uma verdadeira missão, né? Cuidar da vida e dar às pessoas esperança de vida. Obrigado por partilhar conosco. Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço, estou à disposição aí. Obrigado. E sempre que precisarmos, com certeza vamos...